Estamos aqui com os alunos Cauã Xavier, Igor Donato, Bruno Oliveira e Bruno Oliveira. Nós vamos falar agora sobre as perguntas aqui do Vitão, pastor Vitão. Como é que você se interessou de ser pastor? Conta a sua história aí. Como que eu me interessei em ser pastor? Bom, eu foi numa semana de oração. Eu tinha por volta de 15 anos, 14 para 15 anos, e um pastor jovem da nossa igreja, departamental jovem, foi fazer a semana de oração na igreja de setor Pedro Ludovico. E aí, a partir dessa semana, eu tive vontade de, cara, eu acho que vai ser esse esquema que eu vou ser pastor. Só que aí depois eu fiz uma outra faculdade, casei, tive filho, falei, vou ser pastor nada, vou ganhar dinheiro. E depois que eu tava ganhando dinheiro, Deus resolveu me chamar de novo. E aí eu larguei tudo pra lá e vim fazer teologia. 2016, me formei. Aqui mesmo? Engenheiro Coelho. E aí já comecei trabalhando no NASP, e no NASP estou até hoje. Aí. Quantos anos já? 6 anos. Pouco tempo, né? Você já pegou a igreja ou só ainda continua? Não, só no colégio, desde quando eu me formei. Pretende? Cara, eu tinha muita vontade, mas hoje, acho que trabalhando com aluno, eu tô bem, eu gosto. Atende muito aluno? Muito aluno. Atende bastante. Qual que é o trampo que você faz aqui, em geral? No geral, o meu trabalho é um trabalho mais ministerial, com o pessoal da capelania, né? Os pastores do campus, eu trabalho com os funcionários, organização da agenda espiritual do campus, né? A agenda espiritual do campus, ele vai contar com a semana de oração do Fundo 1, Fundo 2, médio, universitário e funcionários. Então essa semana de oração que está tendo aqui agora, você está por trás dela. Sim, gente que... tem o pessoal que organiza, que é o pastor Conte, ele vai organizar, né? No caso do médio e Fundo 2, mas e a gente dando o suporte, né? A pastoral do campus, ele dá esse suporte. Entendeu. Então vamos aí para as Vamos perguntas. começar? Daniel? Segundo livro de Daniel? Bom, a primeira pergunta aqui que tá perguntando: como líder religioso, de que maneira você compreende o livro de Daniel? Bom, a compreensão do livro de Daniel que eu tenho é de um livro guia para a humanidade. Um livro que ele vai traçando, vai guiando aí desde o primeiro capítulo até o final, ele dá algumas diretrizes para duas coisas, né? Como você, de fato, como é ser crente de fato no mundo totalmente paganizado, ou no mundo pagão, e o que pode acontecer, né? E como você pode confiar na providência divina, na presciência divina, na onisciência, na onipotência, enfim. Bom, de forma específica, o capítulo 2 do livro de Daniel apresenta uma estátua que representa governos históricos através de metais. Essa estátua tem alguma relação com o tempo em que vivemos? Sim, tem a relação total. Eu disse que a estátua, ela demonstra o período atual da nossa história, começando desde lá de Babilônia, resumindo, né? Começando de Babilônia, passando pelo Medo-Persa, Grécia, Roma e os nossos dias. Então, principalmente o final da imagem da estátua, né, que são os pés ali, misturados com ferro e barro, que vai até os dedos, apontando para a Europa. E a Europa, ela tem tentado se misturar, assim como o ferro e barro não se misturam, a Europa também tem tentado se misturar por meio de casamentos, né? E a União Europeia, a própria moeda, que é o euro, é uma tentativa de união, mas essa união, a Bíblia diz que nunca ia acontecer, e de fato é o que ocorre hoje, ele não consegue se unir, né? Então, é isso aí. Terceira pergunta: de que maneira você interpreta o significado da estátua de Daniel no capítulo 2? É uma pergunta na outra, né? É quase que a mesma coisa. Mas a interpretação da estátua do capítulo 2 são reinos, né, no mundo atual, reinos que já passaram, reino de Babilônia, cabeça de ouro, o reino da Medo-Pérsia, que é representado pelos peitos, né, e braços de prata, o reino da Grécia, que
tinha como o seu metal principal o bronze, por isso que vem o bronze na armadura dos gregos, no escudo, enfim, era tudo com muito bronze. E o ferro, que era um material que Roma também utilizava bastante, né? Era o Império Romano. A Bíblia diz que esse império também teria um fim, e que no final de todo esse império, na verdade, a visão da estátua, ela não é o mais relevante. O que Daniel está tentando, qual é a mensagem de Daniel no capítulo 2, nessa visão da estátua? A visão, o principal da visão é a pedra que vem do céu, que esmaga toda a estátua e se torna um grande reino. Ou seja, é o reino de Cristo. Então, a visão principal do capítulo 2 é: este mundo, esses reinos, eles vão passar, mas vai vir um reino que não passará jamais e vai ser para sempre. Esse é o... Amém, né? Amém? Então quer dizer que essa estátua, a relevância da separação bronze e ouro não tem nenhuma relevância? Existe a relevância. Relevância para quê? Para mostrar a história. Para mostrar que o que Deus escreveu, de fato, se cumpriu. E da mesma forma como se cumpriu o que passou, os reinos, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, e os reinos divididos, ele também vai cumprir do reino celestial, que vai vir e ficar para sempre. Ok. Quarta pergunta. Bom, na quarta pergunta vem dizendo: você acha que a relevância é estudar o livro de Daniel atualmente? Se há, qual que é a relevância? Lá em Provérbios capítulo 29, 18, diz que o povo sem profecia se corrompe, né? Quando eu estudo o livro de Daniel, quando eu estudo as profecias, isso me dá uma segurança, uma certeza, ela aumenta a minha confiança nas promessas de Deus. E eu sempre estarei um passo à frente do capiroto, né? O chifrudo, o capeta. Então, quando eu estudo o livro de Daniel, eu vou perceber as artimanhas do inimigo, como que ele vai agir para me enganar, e eu estou me precavendo disso, né? Estou me prevenindo. Então, a relevância eu consigo me proteger, consigo me preparar, né, para os ataques, mas eu também consigo diminuir essa distância entre Deus e o ser humano, né? Eu consigo diminuir, porque quanto mais eu estudo também a profecia, mais perto eu estou de Deus. Eu consigo perceber na minha vida e consigo perceber na história a mão de Deus guiando as coisas. Então, o relacionamento seria a chave desse Relacionamento também. Aí a quinta e última pergunta daqui, né? Quais conselhos você daria para alguém que possui dificuldades em enxergar a atuação de Deus na história humana? Estudar a Bíblia junto com a história. Porque a história é uma ciência, a arqueologia também é outra ciência. Então, de repente, quando eu começo a enxergar na história o que a Bíblia já está dizendo, isso vai me trazer uma confiança maior, né? Faz sentido, uma né? segurança maior, passa a fazer sentido para mim. Como se fossem algumas provas. Né? Exatamente, como se fosse provando, porque Deus ele quer que a gente confie, mas não é uma confiança cega, tem que ser uma confiança realmente palpável. Então, quando você vê lá, por exemplo, os achados do Mar Morto, né, nas cavernas de Qumran, quando você olha lá que o livro de Daniel ele foi encontrado, uma cópia, né, do livro de Daniel foi encontrado datado aí 300 anos antes de Cristo, é uma cópia, não é o original, então você chega à conclusão de que esse original foi escrito aí pelo menos 100 a 200 anos antes dessa cópia. Então, e você pega a cópia e ela está exatamente igual como nós conhecemos hoje, né? Naquela época, a escrita daquela época está exatamente igual como nós conhecemos hoje. Não houve alteração do texto. Então, ou seja, quando você acha essas coisas, né, quando você trabalha ali junto com a história, a arqueologia, você vê, poxa, caramba, então quer dizer que ele de fato preveu que esses reinos iriam surgir muito antes de surgirem. Então, ou seja, isso te dá uma confiança a mais. Então, a dica é: estude a Bíblia junto com a história. Então é isso aí, cara. Muito obrigado.
pelo seu tempo, né? Fornecido pra gente. Tamo junto. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. E a nossa também. Tá tudo bobinho. É importante, né, cara? Com certeza. Ficamos por aqui, então. E ficamos por aqui com mais um Pó de Jacas. Pode, Jacas.